Essa oficina, eu preparei ela em contrapartida aos projetos que eu executei esse ano. Foram dois, o Conto da Mulher Preta e o Quarto Ato, que a gente está executando, inclusive a gente vai gravar semana que vem. E são dois filmes sobre mulheres negras. O Quarto Ato é um curta de ficção, uma adaptação de um livro da escritora Vanessa Passos. O livro é A Mulher Mais Amada do Mundo. Ela é uma mulher negra também, nordestina. E teve esse contato com a Cristel para adaptar esse livro para audiovisual, e eu tô incumbida de fazer a produção e realizar esse curta com essas mulheres negras protagonistas. E o Conto da Mulher Preta é um vídeo documentário que eu fiz para homenagear a protagonista do meu documentário, O Rosto da Pátria, que ela faleceu, e daí a gente fez uma homenagem para ela, uma gravação lá no Museu Histórico. E, enfim, com a família dela, tudo mais, só mulheres pretas também. Então eu achei que uma boa contrapartida para esse projeto seria uma oficina falando de como a mulher negra atua no audiovisual, né? Já que eu, enquanto mulher negra, trabalho com mulheres negras, eu passo por alguns processos do audiovisual que envolvem mulheres pretas e que, enfim, antes de entrar direto na oficina, eu vou passar rapidinho pelo meu registro de carreira para entender mais ou menos, tipo, o porquê eu faço isso, como, enfim, a minha trajetória no audiovisual. Então, eu sou de Porto Alegre, eu sou de uma família negra, matriarcal, e desde sempre o meu contato com mulheres negras foi, tipo, desde que eu nasci e agora na profissão, enfim, é uma coisa que eu reverbero bastante. Eu comecei no cinema UFSC, eu comecei como participante do centro acadêmico, isso em 2017. Atuei no Cassini, fiz várias coisas. Ajudei a fundar o Mise en Femme, que foi o coletivo feminista do curso de cinema. Em 2007 a gente fundou. E em 2007 também eu dirigi Fragmentos. Na aula de câmera 2, foto 2, a gente dirigiu um curta-metragem e eu dirigi o Fragmentos. E também participei da produção de uma websérie chamada Gramatura. Eu finalizei a produção dela, precisava de um teatro para gravar, e daí eu entrei para ajudar nessa missão. O Curta Fragmentos, ele passou em alguns festivais, festivais internacionais, na Nigéria, nos Estados Unidos, no Brasil também. E, enfim, aí eu comecei a mais ou menos tomar atento de que o cinema era real, né? As coisas começaram a ganhar premiação, daí eu fiquei tipo, nossa, não é só uma ideia na cabeça, né? As coisas acontecem mesmo. Aí, ainda na minha graduação, eu fiz parte de uma produtora júnior que os alunos do Cinema UFSC tiveram a iniciativa de começar. Porém, foi um processo muito danoso, assim, enquanto eu acho que antes de 2017, principalmente, o curso de cinema ele estava muito acostumado com um padrão que é cinema, assim, eles não sabiam realmente lidar com as diferenças de gênero, com as diferenças de raça. E enfim, foi um processo bem danoso, assim, de continuar no curso e interagir com as pessoas. E nesse processo da produtora júnior, eu era a única mulher negra da produtora, e eu assumi o cargo de conselheira administrativa. Porém, eu era conselheira administrativa que ninguém queria ouvir, que ninguém queria escutar, que, enfim. E daí isso começou a me desgastar e eu me desliguei. E daí depois que eu me desliguei, começou uma certa perseguição, assim, de alguns alunos. Eu fiquei bem mal. No final de 2019, eu tive que ser afastada da faculdade, de tudo que eu estava fazendo, por conta disso. Uma amiga minha, muito querida, a Clara, a Ana Clara Costa,
ela acompanhou esse processo e ela fez um documentário de como eu estava me sentindo naquele momento. Desse documentário chamado Victoria. Ele passou na Inglaterra, em um festival de cinema lá. Aí aqui sou eu apresentando Mise en Femme em 2019, no início assim, de 2019. Normalmente a gente apresentava o Mise en Femme todo o início de ano letivo, né, para as calouras que entravam e tal, para fazer esse movimento de acolhimento. Em 2019 também, óbvio que ia colapsar, né, um monte de coisa que eu fiz em 2019. Mas em 2019 eu comecei a engajar no meu projeto humorpreto.com e também começou a ter uma greve estudantil. Então, ao mesmo tempo que eu comecei meu projeto, eu estava me dedicando para a greve. E, enfim, o humorpreto.com ele surgiu como um projeto para reunir a galera artista universitária negra que estava querendo produzir, que estava querendo falar dos próprios assuntos, dos próprios debates. E, enfim, eu comecei esse movimento de querer unir essas pessoas, poder produzir com elas. E na greve eu criei um perfil que comunicava o que estava acontecendo nas greves a nível federal. Assim. Durante a pandemia eu fiz um curta intitulado Menstruar. Ele passou num festival de filme de horror. Foi um curta que eu fiz durante a pandemia, só com a câmera do meu celular e o OBS, assim, e alguns vídeos prontos. Aí ali sou eu participando da mesa temática do Floripa Que Horror. Durante a pandemia também eu me qualifiquei, eu fiz alguns cursos, eu participei do Laboratório Calamba Sul de produção, de processo de produção audiovisual, assim, focado para pessoas negras. Foi oferecida pelo Ouro Negro, que é um coletivo negro audiovisual aqui de Florianópolis. Eu também fiz uma oficina, um curso de gestão organizacional, que, enfim, como diria as culturas, assim, por editais, linha de seguir, enfim, foi bem legal. No final da pandemia eu comecei a trabalhar na Filmes Que Bom, eu fui assistente de produção lá por algum tempo. Depois disso eu queria transferir minha graduação para uma universidade dos Estados Unidos, a New York Film Academy. Daí eu comecei a traduzir o projeto humorpreto.com como uma série. E, enfim, eu ganhei a bolsa, mas eu não tinha dinheiro para ir, então acabou ficando uma bolsa que eu não conseguia aproveitar. Mas, enfim, o Humor Preto, ele virou uma série. E essa série, enfim, passou por alguns processos, alguns desenvolvimentos e ganhou uma bolsa na New York Film Academy. Depois da pandemia eu também participei de um programa chamado Idade Mídia, que é pelo canal Futura. Nele a gente fez 3 curtinhas, assim, são esses frames que estão ali embaixo, e a gente participou como protagonista, assim, entrevistados sobre os temas que tinham, enfim, foi bem legal. Aí, em 2022, eu dei início ao Rosto da Pátria. O Rosto da Pátria é um documentário ensaístico. Ele começou como vinho de ensaio que eu queria fazer para matéria de cinema negro. E no processo de fazer esse projeto, eu comecei a lidar com muitas mulheres negras. E eu falei, cara, e era só um vídeo de ensaio, não tinha fala, não tinha nada. Aí eu falei, cara, eu tô lidando com mulheres negras aqui, tô mexendo na rotina delas, disponibilizando elas pra vir até o estúdio, eu não vou deixá-las aqui e não falar nada com elas, tá ligado? Não vou, sei lá, é um vídeo de ensaio sobre mulheres negras, daí eu tenho essas mulheres negras aqui e eu não falo com elas. Aí o filme virou um documentário, quando elas começaram a falar em frente às câmeras. A gente seguiu com um projeto, comecei em 2022 e em 2023 ele ganhou uma protagonista, que era a Emanuela, e ela faleceu. Ela tinha câncer terminal e faleceu num acidente doméstico. E, enfim,
a gente começou a ter outros desdobramentos, o filme ainda não está completo, mas ele ganhou um prêmio de desenvolvimento da Suíça. É um prêmio que eu nunca vou saber pronunciar o nome, que é suíço o negócio, então eu nem tento. Aí, enfim, eu estava com esse projeto em desenvolvimento, documentário, e daí eu comecei a participar, né, mais ativamente do mercado audiovisual. Eu fui monitora na Mostra de Cinema Infantil, eu participei de uma série, a Quero Ser Veg, como assistente de produção e assistente de arte, onde eu também fui entrevistada, né? Não só participei da equipe, mas fui entrevistada. Fui monitora de uma mini oficina de produção executiva. Enfim, eu fiz algumas coisas. Trabalhei no Transforme, que é o setor de mercado do Festival Transforma, o Festival de Diversidade que tá com inscrição aberta, inclusive. Vai acontecer em dezembro. Fiz uma oficina de editais internacionais, vim aqui falar pra galera um pouco de como internacionaliza um filme, né? Já que eu tinha aqueles filmes que passaram em festivais internacionais e tudo mais. A gente fez um vídeo para divulgar a ida da série ao Festival de Roteiro, em Porto Alegre. Depois eu fui figurinista no Tigre Esperto, um filme TCC do Cameron. E eu me graduei, né? Finalmente eu saí da universidade. Dizem as más línguas que eu saí. E o meu projeto de TCC foi no Cineclube Hub de Honra Universitária Preta Parda. Esse daí não está atualizado o nome. Enfim, fiz um projeto de cineclube baseado na ideia de uma amiga minha, Gabs. Escrevi esse projeto no edital. Também ganhei um prêmio de mérito cultural pela Lei Paulo Gustavo em 2023, com o meu histórico de atuação no mercado. E fundei a produtora audiovisual Universo Hub, que é a abreviação do Humor Preto, e que agora ela engloba todos esses projetos que eu faço, tanto o Rosto da Pátria, quanto o Humor Preto, a série, quanto o Humor Preto filme que tem. Então, eu criei essa produtora para poder gerenciar os projetos. Isso foi em 2023. Aí, em 2024, a gente gravou o Conto da Mulher Preta. A gente conseguiu produzir ele como um vídeo anexo ao Rosto da Pátria, porque daí, como a Manu era a nossa protagonista no Rosto da Pátria, essa homenagem para ela vai entrar no filme também. O CineHub foi aprovado no Prêmio Catarinense de Cinema, então a gente está concluindo ele, a gente está fazendo exibições, a gente faz uma vez por mês, conforme o calendário acadêmico. E também esse ano eu fiz assistência de produção executiva, daí eu entrei mais no nicho de produção executiva mesmo, assim. Desde o início, né, eu venho atuando nessa área, mas aí esse ano eu tive a oportunidade de conseguir lidar com as coisas mais burocráticas, aprender mais detalhes, enfim, tá por dentro dessa gestão mais minuciosa. E tô coproduzindo o Quarto Ato, que é uma coprodução com a Cristel, que é a produtora da Cardel Roteiros, e a gente vai gravar semana que vem. Enfim. Esse é o meu registro de carreira, de como eu cheguei até aqui, de como mulheres pretas vêm passando na minha jornada, né? E daí, entrando na oficina mesmo, assim, o que eu vou querer explorar aqui sou eu. O objetivo dessa oficina é o destaque de perspectiva de mulheres negras nos campos de roteirização, direção, atuação e produção na indústria cinematográfica, com um debate acerca de uma construção de uma linha de produção feminista e antirracista. Então, a gente vai passar por essas partes que eu falei. E aqui eu coloquei papéis da mulher, o nome da oficina, né? Papéis de mulheres preta pardas, que é o conjunto que forma a etnia negra, né? O recorte racial negro. E o IBGE ele nos faz ter essa separação das pessoas negras, pontuando que, enfim, existem pessoas pretas mais claras, pessoas pretas mais escuras.
com preto e pardo, e eu gosto de usar esses termos para lembrar e reforçar de que eles andam juntos, de que eles fazem parte da mesma etnia, que é a raça negra. Então, é mais ou menos por isso que eu uso os termos, né, preto e pardo sempre juntos. E também porque o nome do projeto era humorpreto.com, e daí eu abreviei para HUP, e daí não ia ficar legal se eu colocasse M em vez de P no título da produtora. Daí, enfim. No processo de roteiro, eu lido com ficção, documentário e adaptação. E quando a gente está falando de ter personagens negras, escrever sobre personagens negras e ler, né, sobre elas, assim, eu gosto de considerar eu acho que essas 3 coisas têm que ser levadas em consideração, assim, a pesquisa. Para fazer um roteiro você tem que ser pesquisador. Você precisa entrar em contato com pessoas que se assemelham à realidade do seu personagem, encontrar processos, assim. A vivência e experiência própria também colocada em escrita, colocada em personagem, moldada em personagem, ela importa muito bem. E a perspectiva, assim, você está escrevendo um roteiro sobre mulheres pretas e o que você quer com ele? Qual é a perspectiva que você tem para esse roteiro? Para ele virar um filme? Você sabe que vai ser mulheres negras no final, lá na ponta, em frente às câmeras. E onde você quer que essas mulheres cheguem, como você quer que elas sejam vistas, por que você trata as mulheres negras no seu roteiro do jeito que você trata. Então, ter um cuidado com esses 3 pontos, assim, é muito importante. Eu estou fazendo essa oficina também porque a gente está no sul do país e é muito comum, não só no sul, né, eu acho que mundialmente, é muito comum que as narrativas de pessoas negras, de personagens negras, sejam contadas por pessoas brancas. E a gente fala bastante, assim, nos debates que a gente tem entre produtores e agentes do audiovisual negros, tanto de Santa Catarina quanto nacionalmente, assim. A gente fala da importância de poder tomar propriedade das nossas próprias narrativas, né? Não ser só a ponta que está na frente da câmera, mas também a que está atrás dela, né? E acontece que essas pessoas brancas tomando a nossa narrativa é um processo que não vai parar. É um processo que não vai parar. E o que a gente pode fazer, assim, o que eu aconselho, eu acho que essa oficina também é um grande conselho, assim, para pessoas brancas que são engajadas na luta antirracista e na luta feminista, de que esses pontos eles têm que ser considerados, esses pontos de uma mulher negra têm que ser considerados para você conseguir fazer uma produção digna, fidedigna para aquelas personagens, para aquela... Enfim, aqui eu coloquei. Ao a gente ter tanto a vivência, a pesquisa e a perspectiva de uma mulher negra e colocar ela em roteiro, a gente ganha muitos benefícios, assim, a gente ganha benefícios para a luta antirracista e para a luta feminista, que é a gente garante a integridade intelectual racializada, no sentido de que você escreve um projeto, você está racializando os seus personagens e você tem que garantir que essas personagens vão continuar racializadas mesmo depois da produção feita, entendeu? Às vezes no processo acontece de que a negritude daquelas personagens vai sendo tirada para ficar uma coisa mais neutra, para ficar uma coisa mais... Não precisamos falar do racismo aqui. A raça não importa, elas só são pessoas vivendo. Não, a raça importa. Elas são pessoas negras vivendo e numa sociedade muito pautada pelo racismo estrutural, né? A gente garante também a integridade moral da cultura negra, que é isso, né? De não tirar a negritude de uma pessoa negra, de não fingir que ela não existe, que a negritude daquela pessoa não existe.
Isso é ir contra a moral da cultura negra, da memória negra, né? E semana que vem, dia 20 de novembro, a gente tem pela primeira vez o feriado nacional da consciência da... Como é que é o nome do feriado? Dia da Consciência Negra. E é isso, sabe? Essa consciência, ela virou um feriado porque é uma conscientização que tem que acontecer diariamente. E isso é mantendo a moral, respeitando a memória da cultura negra nacional. E a gente garante integridade de elenco, assim, sabe? Num roteiro bem escrito, pontuando as diversidades de pessoas negras, a gente consegue manter uma integridade mais pro elenco, sabe? Pautar em roteiro. Quando você está roteirizando uma personagem negra, personagens negras, você pautar no roteiro que são personagens negras, assim. A gente dá descrição no roteiro normalmente, entre parênteses e tal. E essa descrição de pessoas negras, elas podem ser bem mais detalhadas para chegar de uma forma mais fiel ao elenco, né? Então, colocar em roteiro pessoa negra de pele clara, pessoa negra de pele escura, pessoa negra com black, pessoa negra de cabelo liso, pessoa negra com dread. Pontuar isso é a gente respeitar e dar visibilidade para a diversidade da cultura negra no material de roteiro. Aí, aqui em direção eu coloquei em 3 aspectos que já me couberam, assim, que é autoral, dirigir o que você mesmo escreve, a direção convidada, né, quando você dirige algo que alguém escreveu, e a documental, que é a direção de documentário que não segue um roteiro fechado, né, um modelo mastercine, assim. E daí eu acho que na direção a gente tem que considerar pontos o que nos cabe, né, enquanto diretor daquela obra, como pessoas negras, como mulheres negras, né. Um é checar nossa autonomia. Que autonomia eu tenho para dirigir essas pessoas negras, para dirigir essas personagens negras. Saber e se conscientizar dessa autonomia, ela é importante para que você não ultrapasse alguns limites, assim. Alguns limites do quanto eu, enquanto diretora, posso me envolver em algum aspecto com aquela personagem, com aquela atriz negra que tá ali, né? Porque a gente fala muito de personagem, mas quem faz a personagem é uma atriz. Uma pessoa normal que já passou pela vida e tem seus próprios dilemas, seus próprios traumas e agora vai vestir dilemas e traumas de outras pessoas. A técnica é importante, você saber que você está lidando com personagens negras, entendendo que vai ter uma técnica de iluminação para aquela pele, vai ter uma técnica de, enfim, enquadramento, técnica de audiovisual mesmo, assim, é importante você saber que você tem aquilo. E a perspectiva eu coloquei de novo para mais ou menos no mesmo sentido, assim. Você aceita, no caso de uma direção convidada, você aceita fazer a direção de personagens negras, né, de um filme com personagens negras. Com que intuito você aceita? Qual a sua perspectiva dirigindo aquele filme? Eu acho que são perspectivas diferentes para uma pessoa negra e para uma pessoa branca dirigindo um filme com personagens negras. Então, são coisas que tem que ser consideradas, assim, autoral também, essa perspectiva, né, que vem lá do roteiro também, né, quando você está escrevendo, onde você quer chegar com essas personagens negras. E a documental, eu acho que a perspectiva ela se encaixa no saber que são... Aí no documental eu acho que entra também a perspectiva da realidade, assim, sabe? No sentido de que
a realidade das personagens que eu vou lidar. É real, é vida real, é a rotina delas real. Eu vou entrar na vida delas real. Eu fiz o conto da Mulher Preta, né, que homenageou a Manu, e eu tenho contato com a mãe dela. E eu falo que nesse filme eu basicamente ganhei uma avó, assim, sabe? Pelo carinho que ela tem comigo, da gente estar envolvidas em set, da gente estar envolvidas fazendo visita, conversando sobre a Manu. A gente criou um elo mesmo, sabe? Então, e eu tenho que considerar a perspectiva dela enquanto diretora desse filme. E ainda conseguir tecnicamente colocar aquilo que é tão complexo, né? Que um ser humano é muito complexo, em técnica audiovisual. E aí o que a gente ganha com isso? A gente garante a presença da negritude, né? Nesse processo de direção de personagens negras, garantir, enquanto diretor de personagens negros, garantir a presença da negritude, não deixar com que ela se esvazie, que nem eu falei, né, tipo, vamos fingir que o racismo não é nada, que ele não existe, que elas só são pessoas lindas, livres, que nunca sofreram de racismo. A desmistificação da cultura negra, eu acho que ao dirigir personagens negras você aprende mais sobre a cultura negra e você desmistifica ela. Que a cultura negra no Brasil ela é cercada de mistificações, né? Tanto em cultura religiosa, tanto em cultura culinária, em várias questões, assim, as pessoas brancas principalmente, né? Tem a tendência a não achar místico, achar que não pode interagir como uma cultura normal, que é fluida, né? Empatia intelectual, racial e social é uma coisa que você precisa ter, assim, e se esforçar para ter. Eu coloquei a pesquisa ali porque é isso, né? Você, enquanto diretor, enquanto artista, você tem que estar em constante pesquisa. E eu acho que a empatia intelectual, racial e social, ela vem a partir disso, sabe? Da pesquisa. Pesquisar e saber e conhecer aquelas pessoas que vão estar fazendo aquele papel daquela mulher negra no filme. E entender os seus limites também. Os seus limites enquanto... se a direção for de uma pessoa branca, quais são os limites que eu posso, até onde eu posso dirigir, até onde eu tenho conhecimento da narrativa, da perspectiva daquela personagem para eu intervir na cena. Então, eu acho que isso são qualidades que a gente adquire nesse processo de levar em consideração os pontos que eu coloquei ali no último slide. E, enfim... Próximo é atuação. Eu coloquei autonomia de novo, nesses 3 aspectos assim, da atuação, né? Meu contato com a atuação, eu tenho enquanto modelo, que enfim, desde criança eu atuo como modelo e a gente vai passando por esse processo de aprendizagem de atuação, de modelagem, de estar no outro ponto do audiovisual, né? Que é em frente às câmeras. Então, a minha experiência de atuação ela é bem mecanizada porque eu atuo como atriz e modelo para a indústria da moda, não para a indústria do cinema. Mas eu atuo como produtora de cinema, então eu lido com atores também, assim. E daí a gente começa a pensar em prospecção, preparação e execução, né? Como eu vou lidar com os atores. A prospecção é uma coisa que eu vi que as pessoas elas têm dificuldade justamente e que a gente pode evitar tendo as rúbricas no roteiro que eu falei, sabe? Você vai fazer uma chamada de casting, você quer trabalhar com uma personagem negra, você vai dar detalhes daquela personagem negra. Como eu falei, uma mulher de pele escura, uma mulher de pele clara, uma mulher com black power, uma mulher de cabelo raspado, uma mulher... Entendeu? Você vai dar essas características do personagem também na prospecção para as pessoas, para os atores que entrarem em contato com aquela chamada, se identificarem.
entendeu? Saberem, nossa, eu posso chegar nesse personagem aqui que está sendo proposto. A preparação é muito importante, dependente da cor da pessoa que esteja dirigindo. Personagens negras têm que ser preparadas por pessoas negras. Isso nos garante menos dano mental para aquelas personagens, para aqueles atores negros. E coloca o preparador e o elenco todo em um outro nível de conexão, um outro nível de percepção, assim. Porque as pessoas racializadas ali, se você é uma pessoa racializada, você está sendo preparado por uma pessoa racializada, vão ter pontos da atuação do personagem que vocês não vão nem precisar falar sobre o como o racismo atravessaria aquele momento, porque vocês sabem, vocês já viveram, assim, vocês são duas pessoas que têm essa experiência. E a execução, né? O trato, assim, eu acho que na atuação e execução eu coloquei mais no sentido de quando você está atuando mesmo, né? Aí eu coloquei ali autonomia, segurança direcional e autopercepção. Aí a autonomia e a autopercepção eu acho que vem dessa questão de você, enquanto pessoa racializada, tá ali na frente da câmera, tá ali sendo dirigida por uma pessoa e saber também impor os seus limites. Ter uma autopercepção, sabe? Ter uma autopercepção da direção mesmo, assim. Essa direção, ela tá... Eu, enquanto atriz, né? Começo a me perceber enquanto pessoa preta. Percebo a personagem enquanto pessoa preta. E eu percebo a direção enquanto pessoa preta, isso nem sempre é garantido, né? E eu acho que enquanto ator, como a própria encarnação da personagem, né? Você tem que ter autonomia e autopercepção para saber os limites que estão sendo passados ali ou não, né? Colocar cenas absurdas assim para as pessoas negras, por exemplo, colocar uma pessoa negra para dizer que é uma história de mulheres negras, mas a raça que não importa. Colocar essa fala vai ter um peso ali. Se ela não for muito bem colocada em roteiro, ela pode causar muitos prejuízos assim na luta antirracista, né? Então, e você enquanto ator, né, se você recebe essa fala, você tem que saber dessa responsabilidade também e alertar as pessoas que estão, enfim, no comando daquela produção. Segurança direcional, é sobre o que eu falei, assim, sabe? Tipo, aquela direção ali, você tem segurança na direção daquele filme, não só a direção do diretor do filme mesmo, mas a direção de produção, a direção de foto. Você tem confiança na equipe, você se sente segura naquela equipe, é uma coisa muito importante, assim, de se auto-perceber enquanto uma mulher negra em set, tendo a sua imagem explorada, né? Aí aqui eu coloquei as qualidades adquiridas, né? Identificação, você enquanto mulher negra fazer uma personagem negra racializada te dá, eu acho que te coloca bem mais perto, assim, da personagem do que as produções que tentam desracializar todas as personagens pretas. Conforto e desconforto, isso de autopercepção, né? Você se sente confortável naquela produção ali? Você se sente desconfortável? E como é importante você saber isso para comunicar a produção, para comunicar o público e até para atuar. E propriedade de personagem, é isso, né? A gente começa a ficar mais, dependendo de como for a produção, de como for a direção, de como você estiver sendo direcionada, você vai tendo mais afinidade com a personagem, né? Mais afinidade com o processo todo de produção, né? Aí aqui eu coloquei produção, que é o meu queridinho, que é o que eu faço da vida.
Daí eu coloquei pontos que já se repetiram nos outros 3 slides, assim, dos outros departamentos, que é autonomia, vivência e perspectiva. A produção ela passa pelo processo de pré-produção, de produção, de pós-produção, e como a gente agrega esses valores que eu coloquei ali, autonomia, vivência e perspectiva, nessas etapas, assim, nessas diferentes etapas. Eu acho que na pré-produção é importante você ter a mesma perspectiva que eu pontuei em outras vezes, de são pessoas negras, onde você quer chegar com esse filme, para quem você quer falar. E na pré-produção ver que tem pessoas capacitadas para fazer isso. Durante a produção, cara, você está lidando com personagens negras, então você está falando de pessoas negras e de racismo e da comunidade negra. É importante que na produção tenham pessoas negras atrás das câmeras também. É importante a gente ter uma diretora de fotografia negra, é importante a gente ter a direção de arte negra, é importante a gente ter a própria direção negra, é importante a gente se cercar. Claro, é o contexto de Santa Catarina que a gente está, né? Aqui em Florianópolis, principalmente, a última vez que eu cheguei, a porcentagem de pessoas negras era de 6% da população florianopolitana. Então, é óbvio que nem sempre a gente vai conseguir garantir todos esses espaços para as pessoas negras. É muito difícil. Mas a gente ter pessoas capacitadas na produção para ir atrás de no máximo de pessoas negras possível para colaborar com aquele filme é o ideal. Na pós-produção. A pós-produção, né, quando a gente embala o filme bonitinho, a gente coloca ele pra vida. Eu acho que é importante você entender em que espaços você quer que seu filme chegue, com aquelas personagens, com aquele discurso. E quem pode falar por aquele filme. É um bom ponto a ser considerado, assim, na pós-produção. Quem pode falar por aquele filme? É um filme de... A gente considerando o produto final, né? É um filme que tem ali mulheres negras na tela, personagens negras na tela. Quem é que vai falar sobre aquele filme? Sei lá, a atriz negra que fez o filme, ou o diretor branco que fez o filme. Acerca do tema do filme, acerca da produção do filme, de realmente conseguir debater com não só com pessoas técnicas assim de cinema, mas com público leigo, conseguir debater as percepções que as pessoas podem ter daquele filme. Ter propriedade sobre a percepção daquela vivência que foi apresentada no filme, para conseguir discutir sobre ela. Então, eu acho que... E para isso, a gente precisa ter uma produção autônoma, uma produção inteiramente, né, que englobe esses três processos. Uma produção autônoma que realmente seja garantida propriedade a pessoas negras, a sua vivência, né, que entra também como experiência, em saber conectar pessoas negras para trabalharem juntos, saber onde e tentar, né, o quanto mais escurecer o processo de produção em recursos humanos mesmo, e a perspectiva, né? Saber onde você quer chegar com aquele filme, por que você está fazendo aquele filme, para quem você está fazendo aquele filme, com quem você está fazendo aquele filme. Aí, a qualidades adquiridas na produção, a gente engloba esses princípios, né?
acho muito interessante que tem o termo de deixar as coisas claras, né? E daí a comunidade negra vem em contraponto rebater esse termo com vamos deixar as coisas escuras. Eu me abstenho dos dois e eu gosto de falar que eu deixo as coisas nítidas. Eu gosto de trabalhar com nitidez. É importante, e isso eu venho falei principalmente ali no processo de atuação, é importante a gente deixar explícito os nossos confortos, os nossos desconfortos dentro de uma produção audiovisual. Principalmente se essa produção audiovisual fala de mulheres negras. Se as personagens, se a história que está sendo contada ali é sobre mulheres negras. É importante que as pessoas negras dentro desse processo se sintam confortáveis fazendo isso e consigam explicitar isso, deixar isso nítido para a produção, que é a dona do filme, e isso conseguir passar por todos os setores de direção e chegar ao elenco como uma coisa confortável. Acabei de falar, né, esse senso de conforto e desconforto. Empatia intelectual, racial e social. É muito importante a gente ter essa empatia intelectual, no sentido de que são pessoas com diferentes intelectos, são pessoas com diferentes perspectivas, são pessoas que vêm de diferentes fontes, têm diferentes histórias, e a gente respeitar o processo intelectual de cada uma delas é muito importante, tanto pessoas brancas quanto pessoas negras. Às vezes, numa produção, você vê uma pessoa branca firmando um ponto, batendo num ponto, que pra você simplesmente não faz sentido porque você é uma pessoa preta. No sentido de que no filme que a gente está produzindo, queriam dar a direção de som para um homem branco. A gente falou, cara, não, vamos tentar uma mulher negra. A direção estava insistindo. Aí a gente teve esse processo de debate, de fazer a integração, de fazer esse letramento mesmo, eu acho que acaba acontecendo, esse letramento racial assim, com as pessoas, com respeito, com empatia, pra gente chegar ao fundamento da produção, né? Que é a gente priorizar pessoas negras. Aí entra a empatia racial também, tanto de pessoas brancas para com pessoas negras, quanto de pessoas negras para pessoas brancas, entender que a pessoa branca ela não tem todo o conteúdo que você tem, então o diálogo com ela é diferente, ela não tem a experiência que você tem, ela não tem a vivência que você tem. E empatia social, né? Entender que as pessoas vêm de diferentes lugares, elas têm diferentes realidades e de que elas têm que ser respeitadas e tem que ser... Eu não acho outro termo além de respeito, assim, mas no sentido de você, né, nesses locais assim, de roteirização nem tanto porque você meio que sai do processo depois que o filme está escrito, mas de direção e produção, você saber que você está lidando, eu acho que em produção principalmente, que você lida com pessoas que estão acostumadas com audiovisual e pessoas que não estão acostumadas com audiovisual. Você lida com fornecedores, você tem que buscar casa para as pessoas, você tem que interagir com civis, eu falo, tipo, pessoas que não fazem parte do mundo extraordinário do audiovisual. E você tem que saber que a realidade dessas pessoas são outras. Então você tem que saber o discurso que você vai dar para elas, que é diferente do discurso que você tem com alguém que já está envolvido no processo audiovisual. Pesquisa, constante pesquisa, e aqui eu acho que é pesquisa de recursos humanos mesmo. Cara, a gente estava com um diretor branco, por quê? Porque não tinha nenhum nome de uma pessoa negra na cabeça, então a gente vai pesquisar pessoas negras que podem cumprir com esse papel. Então a gente está em constante pesquisa e nesse processo de aplombamento mesmo, de se enxergar, de se unir
se ver no outro e conseguir apoiar e integrar o outro, né? E lucidez racial. Assim, eu acho que lucidez racial é o mais importante no processo de produção, com personagens negras, a lucidez racial da equipe inteira. É muito importante pessoas brancas se entenderem como pessoas brancas e pessoas negras se entenderem como pessoas negras. Você está lúcido disso? Você está lúcido dessa diferenciação social, além de racial, além de pigmentação de pele, dessa diferenciação social que a gente tem na estrutura brasileira. Então, tá todo mundo lúcido nessa produção disso, a gente consegue fazer um filme sem ter muitos danos pra ninguém. Aqui já é perguntas e debates, assim. Eu coloquei a frase da Angela Davis, eu esqueci de colocar o nome da Angela Davis, mas a frase é dela, de que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. E o cinema em sua micro-sociedade, assim, é igual. Quando uma de nós consegue estar em posições tanto de roteirização, quanto de produção, quanto de direção e quanto de atuação, são setores importantes pra gente pra gente ocupar. E toda vez que a gente ocupa um desses setores, a gente tem o poder de mudar a estrutura racista e machista do audiovisual. E aí, queria saber de vocês, né? Tipo, vocês têm alguma perspectiva, assim, no sentido de como a gente garante que a nossa produção ela respeita mulheres negras e ela leva em consideração quando ela está trabalhando com personagens negros. Como a gente vai garantindo isso, né? Enfim, eu mostrei ali os meus processos, assim, mas eu acho que ainda tem muito a se explorar, muitas outras formas da gente conseguir chegar nessa linha mais digna para as pessoas, para as mulheres negras, né? Não é novidade, não sei se é novidade, mas o último levantamento que teve da Ancine, eu acho que teve um mais atual, que depois da pandemia eles pararam de fazer tudo, mas o último foi de 2016, de que não foi registrado pela Ancine nenhum longa-metragem dirigido por mulher negra, nenhum curta dirigido por mulher negra a nível nacional. Nenhum filme que chegou a público de mais 5 mil espectadores, eu acho que é esse o número que precisa ter assim, para ser considerado de ou 500 mil, acho que nenhum. E enfim, é chocante, é desanimador, assim, mas a gente tem meios de fazer com que isso seja corrigido, com que isso seja reparado. E é importante, assim, tanto para pessoas pretas quanto para pessoas brancas, engajados, comprometidos com a luta antirracial e com a luta feminista, conseguirem agregar nas suas próprias produções, nos seus próprios filmes, nos seus próprios processos, essa integridade, esse respeito à cultura e à memória da mulher negra brasileira, né? Então é isso, vocês querem falar alguma coisa? O que vocês acharam? Fez sentido o que eu falei? Fez sentido. Ah, tá. Fez sentido. Que bom.